Ok, pessoal, então vamos lá dar continuidade agora nas boas práticas. Inclusive, já que a gente falou em pacotes na aula passada, vamos criar um pacote aqui, certo? Novo pacote. Eu vou dar o nome aqui de boas práticas de programação. E aqui então eu vou botar alguns exemplos aqui para trabalharmos com boas práticas de programação. Certo? O que eu vou mostrar agora, pessoal, é convenções para nomes de classes, nome de interfaces, nomes de variáveis, nomes de métodos, que isso realmente é uma coisa muito importante, que para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o curso de Java C1 há 7 anos atrás, eu não sabia. Não sabia, vai fazer o quê? Não sabe? Então, eu realmente fazia da forma que eu programava quando eu vim de Clipper. Então, eu, quando programava em Clipper, sabe quando tu aprende meio assim, facão sem cabo? Então, tu vai trazendo o teu histórico, a tua metodologia, tá certo? De desenvolvimento, que funcionar, funciona. Não é uma boa prática, mas que funcionar, funciona. Então, eu até prefiro, às vezes tu saber programar mesmo, às vezes não tendo boa prática. De repente tu tem um professor que o cara talvez não tenha tanto conhecimento, mas ensina tudo que sabe, do que aquele cara que sabe tudo, não sei o quê, mas não ensina nada para o aluno, certo? Então foi mais ou menos assim que foi acontecendo comigo. Então o que é que acontece? Então agora eu vou mostrar para vocês convenções de nomes de classes, métodos, mas vamos criar aqui uma classe exemplo, tá ok? Botão direito, novo aqui, classe Java. Então, primeira coisa, pessoal, em uma classe, como é que eu inicio uma classe? Por exemplo, quero fazer conexão. É certo fazer assim conexão? Não. O certo é sempre iniciar com a primeira letra em maiúsculo para as tuas classes, tá ok? Classes sempre em maiúsculos, tá ok? Classes e interfaces sempre em maiúsculos. Então, põe conexão. O nome que era conexão com banco. Claro que a conexão nem precisaria ter a palavra banco, tá certo? Porque a conexão em si só ele já pressupõe que é conexão com banco. Mas se tu quer colocar banco, tu vai fazer então as duas letras aqui, as duas primeiras letras de cada palavra em maiúsculo, tá certo? Ou, por exemplo, quero botar lá menu principal, certo? Então tu vai botar sempre desta maneira aqui, tá ok? Sempre lembrando, pessoal, que essa regra aqui é a mesma para interfaces. Então, nas aulas que eu ensinei a criação de interfaces, tu vai fazer a mesma coisa. Se fosse uma interface, exatamente o mesmo padrão para a classe. Evite usar, por exemplo, aqui, vou usar aqui A, né? Classe A, depois classe A extended B, classe, não sei, isso aqui não me diz nada, certo? A não ser que fosse o URL, né? Por exemplo, o URL, tu já sabe o que faz o URL, mas se colocar ACB, o que faz esse diacho aqui, né? Então, tem que ter uma bola de cristal, olhar a documentação para saber o que é. Então, procure colocar então nomes que sejam objetivos, certo? Mas que ele consiga então dizer, consegue descrever o que vai fazer aquela classe, certo? Vou botar aqui menu principal aqui, por exemplo. Menu principal. Tá, beleza. Coloquei aqui menu principal. Beleza. Está aqui colocado o meu menu principal. Bom, o que mais que eu devo cuidar aqui dentro? Veja que aqui eu tenho aqui public static void main já inserido aqui dentro, normal. Pessoal, se você ir com o botão direito do mouse, certo, e mandar formatar, vejo que ele já formata para mim. Aqui ficou praticamente a mesma coisa, só ele desceu aqui um pouquinho ele, mas ficou a mesma coisa, tá? Então, o botão direito, formatar, ele já formata para você bem como deve ser. E eu lembro que quando eu comecei a programar com Java, a gente sempre fazia assim, ó, tá? A gente sempre fazia dessa forma, tá certo? A convenção diz que não, que você deve fazer dessa forma aqui, ó. Sempre botando, então, o final do teu método, abre e já fecha embaixo, tá certo? Sempre cuidando com a indentação. Indentação, no caso, né, que é essa organização de código que a gente vai estar falando daqui a pouquinho também. Bom, a gente viu aqui o nome de classes. E um método, por exemplo, como é que faria para criar um método? Por exemplo, public void somar. Vamos supor que eu tivesse aqui sei lá, imprimir. Tá? O método, pessoal, sempre vocês têm que
iniciar com a letra minúscula. Diferentemente aqui da classe, o método inicia sempre com a letra minúscula. Já se ele for composto por duas palavras, imprimir texto, imprimir salário, imprimir alguma coisa assim, certo? Imprimir clientes, por exemplo, certo? Aí sim, aí a primeira letra da segunda palavra, essa sim, você vai colocar em maiúsculo, tá ok? Mas evite, por exemplo, só imprimir aqui, ó. O que quer me dizer isso aqui, certo? Imprimir o quê? Procure colocar, então, o que ele vai fazer, o calcular soma, certo? Por exemplo, vai botar aqui o calcular. Beleza, vai calcular, mas e vai calcular o quê? Vai calcular a soma dos números, vai fazer alguma coisa assim. Então, sempre cuide disso aí. Classe, primeira maiúscula, método, primeiro minúsculo. E da mesma forma, evite usar aqui o X, né? Aí só o cara, se for doidinho na cabeça, vai lembrar do que faz. Tem que botar assim, ó, nomes curtos, objetivos. O cara tem que olhar aqui e já saber o que está fazendo. Tá ok? Variáveis, pessoal, mesma coisa. Então eu tenho aqui, vou criar variáveis aqui, ó, número. Certo? Criei aqui uma variável número. Mesma coisa, tá, pessoal? Você não inicia jamais com número maiúsculo. Vai funcionar se tu colocar maiúsculo? É claro que vai funcionar, certo? Mas não é a convenção Java. Então, você bota sempre a primeira maiúscula e tenta botar número do passaporte, por exemplo, né? Então, tenta botar o nome assim da variável que tu consiga identificar. E se tiver duas palavras aqui, certo? Número passaporte, por exemplo, bota a outra, primeiro caractere da segunda palavra também em maiúsculo. O único tipo de variável que vai ser diferente, pessoal, é se for uma constante, tá certo? Ou seja, se for uma variável que não muda, que é lá o final, né? Se botar um final aqui, por exemplo, o inteiro aqui, alguma taxa de juro, por exemplo, aí vamos botar doble então, né? Doble. Taxa de juros. Aí sim, quando é uma constante, quando é uma final, em outras linguagens chamava-se, por exemplo, Pascal const, né? As outras linguagens, uma variável constante, aí tu coloca a taxa, se tiver então duas palavras aqui, taxa de juros, por exemplo, certo? Aí você vai colocar, por exemplo, isso aqui. Aí nesse caso é o único caso que vai diferir um pouco, tá ok? Tudo em maiúsculo e as duas palavras separadas aqui pelo sinal de underline. Então, isso aqui é uma convenção que se tu fizer dessa forma, pessoal, você nunca vai ter problema, certo? Você vai ver diversos códigos da empresa, está tudo formatado da mesma maneira. Isso facilita muito o desenvolvimento de um projeto, ainda mais que nas empresas, normalmente, vai ter várias pessoas trabalhando no mesmo projeto. Então, se todo mundo não trabalhar da mesma forma, como é que vai conseguir evoluir o teu projeto? A mesma coisa que um time de futebol. Se o pessoal não estiver engrenado ali, certo? Não estiver ajustado, não estiver entrosado, meu amigo, tu pode ter os 11 melhores jogadores do mundo que vai ser um fiasco. Vocês sabem disso, tá certo? Que o que vale realmente é a equipe estar engrenada. Na programação aqui, exatamente a mesma coisa. A partir do momento que você trabalhar então de uma forma usando usando boas práticas, usando as convenções indicadas pelo Java, com certeza o teu trabalho será facilitado em muito, tá bom? Na próxima videoaula a gente vai dar continuidade a essas boas práticas de programação.